E aí, pessoal, a polêmica envolve um jogador do Internacional. Edenilson é o nome da polêmica. E o que o Grêmio tem a ver com isso? Talvez desejo. Vamos falar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas antes o recado dele, do Ativo. Isso mesmo, Ativo. A solução está aqui. Apimente a sua relação, melhore a sua relação. É natural. Ativo é a solução. Entre agora no WhatsApp e converse com a turma do Ativo para melhorar a sua relação. Gente, hoje a polêmica envolveu o volante Edenilson. Na verdade, não hoje, ela vem ocorrendo. O Edenilson é fruto hoje de uma dificuldade do Internacional nos últimos anos e que sempre toca os principais jogadores. E isso nós precisamos refletir, avançar, pensar. Por quê? Porque Edenilson é um grande jogador, Edenilson é um jogador que passou por seleção brasileira, é o único jogador da região sul do Brasil que é citado, por exemplo, para jogar a Copa do Mundo, e ele está inviabilizado no Internacional. Edenilson não é guri, Edenilson tem um tempo, e hoje ele se envolveu em uma polêmica que acabou tomando conta das redes sociais e que, de alguma maneira, mostra a instabilidade do ambiente do Inter no que diz respeito a esse jogador. Ele interpelou um jornalista que teria feito uma crítica, não sei exatamente qual, o Lucas Colar. Isso tomou conta, porque não é muito natural, mas demonstra a dificuldade, a instabilidade. E eu vou relevar de alguma maneira isso, porque tenho certeza, primeiro, conheço muito o Lucas é um baita de um guri, e o Edenilson não precisava ter ido lá ameaçar ele, mas a gente tem que relevar o momento, a dificuldade desse jogador e o que ele está passando. E por que eu coloco o Grêmio no centro disso? Porque eu acho o Edenilson muito bom. O Edenilson é desses jogadores difíceis de encontrar. Jogador de transição, jogador veloz, jogador atleta, jogador comprometido, que treina, que está em forma sempre. Um jogador muito bom. E ele caminha para um espaço da carreira dele que ele não vai receber uma grande oferta, uma grande proposta da Europa, ele não vai isso. E ele está inviabilizado no Internacional. É preciso tentar jogar com isso, mas ele não está no ambiente que hoje lhe favorece. Ele é natural de Porto Alegre. Edenilson tem relações importantes com as raízes no Rio Grande do Sul. E ele seria um baita reforço para o Grêmio. Um baita reforço. Muitas pessoas hoje, quando eu falei com o Roger deu entrevista nos Donos da Bola, eu falei, tu gostaria de ter o Edenilson? O Roger abriu um sorrisão. Muitas pessoas disseram, César, vamos subir a hashtag Edenilson no Grêmio e tal. Eu não entrei muito nessa discussão, mas eu estou dando só a minha opinião aqui. O Grêmio está passando por uma reformulação, o Grêmio vai subir para a primeira divisão e o Grêmio pode, por que não, também ambicionar isso. Também ambicionar isso. Por que não? A história conta. Nós tivemos historicamente lá em 82 o Batista, que era volante do Internacional, indo para o Grêmio. Depois nós tivemos também jogadores como Paulo Bonamigo indo para o Internacional, o volante que era do Grêmio, formado nas categorias de base do Grêmio. Nesse caso, nós estamos falando de dois jogadores formados na base, tanto o Batista no Inter como o Bonamigo no Grêmio. O Edenilson não, ele tem esse espaço com o Internacional, mas ele não tem. Ah, César, tu tá sugerindo isso e ele não vai querer. Isso é outra coisa. Não é porque ele não quer que a gente não pode dizer que ele é bom, não é porque ele tá no Internacional que a gente não pode dizer que ele é bom jogador. O Edenilson agrega hoje dentro do ambiente do Grêmio. O Edenilson é bom jogador, sim, senhor, e ele agregaria o ambiente do Grêmio. CCD, mas o Grêmio vai trocar de direção e tal. Eu não sei o que pensa o Alberto Guerra, o Odorico Roman sobre o Edenilson. Não sei. E confesso para vocês que nesse momento a única coisa que eu posso fazer é dar a minha opinião. E a minha opinião é muito clara em relação a isso. Um jogador desse porte em Porto Alegre, em um conflito com o Internacional, serve ao Grêmio. Quanto é a rescisão? Estão falando em $1 milhão. $1 milhão, o Grêmio pagou 500 mil euros ou 300 mil euros para ter o Benítez. Isso.
400 mil dólares, mais ou menos? É isso? É. Se a gente pensar, muitos desses casos foram parecidos. Muitos destes casos. Jogadores em que entendemos e gastamos muito dinheiro. O que não é o caso deste processo que a gente está vivendo. Então são relações e situações que a gente posiciona, claro que é polêmico, claro que é forte, claro que nesse momento vai gerar incomodação para cá ou para lá, mas a minha função aqui é dizer o que eu penso. E está evidente essas duas leituras, uma da inviabilidade dele no Inter e outra de que no Grêmio agregaria muito, muito. O ano começaria com um meio-campo muito mais forte do que é hoje. Muito mais forte do que é hoje. Tu poder ter jogadores fortes para o ano de 2023 vai fazer do Grêmio um time mais forte, mais competitivo. Com certeza vai fazer. Ah, mas a rivalidade, o Internacional jamais liberaria. O Inter não quer mais. O Inter está montando o processo dele não querendo mais. Por capricho? Talvez. Talvez. E isso é da vida. Capricho também é parte da análise do comportamento humano. Não podemos tirar isso. Só que eu queria muito entender qual é o sentimento do Grêmio, do gremista em relação a isso. Não do dirigente, que também não pode se manifestar, que também não pode tomar ação. É preciso dizer que hoje os dirigentes do Grêmio, eles não têm o que fazer. Essa diretoria não tem mais o que contratar, porque a janela fechou e ela termina a temporada, termina a sua gestão agora no mês de novembro. Então não tem o que fazer. Agora, que o Grêmio poderia, pelo menos botar no radar essa leitura e fazer um entendimento da necessidade de pensar em reforços desse quilate, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. É um jogador que interessaria a qualquer time do Brasil e que eu tenho certeza seria recebido de braços abertos pelo torcedor do Grêmio. Braços abertos. Então, faço aqui o desafio. Quem é a favor, quem é contra, e a partir daí a gente analisa. Porque eu não vejo e eu não tenho restrição, pelo contrário. A minha restrição é aos ruins, não aos bons. E muitas vezes a gente acaba perdendo um pouco para isso. Ah, a polêmica é forte, não há necessidade de chamar polêmica. Futebol também é folclore. Futebol também é esse tipo de sentimento. E quando a gente entende isso é que a gente pode dar um passo à frente. Essa é uma situação e um conteúdo que eu quis muito falar aqui, porque eu queria muito dar opinião sobre o Edenilson, que acho que está sendo injustiçado lá no Internacional. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.